Mariana assinou o papel sem olhar para o marido. Não porque estava com raiva, embora a raiva estivesse lá, instalada no peito como brasa esquecida, mas porque nos últimos 3 anos ela tinha aprendido que olhar para Rafael era perigoso. Não pelo que ele fazia, e sim pelo que ela sentia. Aquela vontade idiota de acreditar nele de novo, de achar que desta vez ia ser diferente. Não ia, você nem leu, disse ele, do outro lado da mesa do escritório de advocacia. A voz era a mesma de sempre, grave, controlada. O tipo de voz que fechava negócios de 200 milhões sem suar. Mariana, você nem leu o que assinou. Eu confio no meu advogado. Ela recolheu a caneta e a colocou na bolsa com cuidado, como se fosse um objeto precioso. Diferente de você, que só confia em si mesmo, Rafael Monteiro não respondeu. Ficou olhando para ela com aquela expressão que ela nunca tinha conseguido decifrar, meio entrecerrado, meio pesado, como se estivesse calculando algo que ela não via no tabuleiro. Ele tinha 42 anos, cabelo escuro com fios de prata nas têmporas, terno azul marinho sem uma dobra fora do lugar. Parecia exatamente o que era, o presidente do Grupo Monteiro, um dos 5 maiores conglomerados de infraestrutura do Brasil. E ela era a mulher que ele estava deixando. Mariana tinha 38 anos, cabelo castanho preso num coque que ela mesma tinha feito às 6 da manhã, sem espelho, sem paciência. Usava um blazer bege que comprou sozinha, com o dinheiro que ganhava como diretora de projetos numa construtora média em São Paulo, e que não tinha nada a ver com a fortuna do marido. Essa separação tinha sido escolha dela, e ela ia sair dessa sala da mesma forma que entrou, sem dever nada. O advogado de Rafael, um homem gordo chamado Silvério, olhava para o papel com uma expressão que Mariana não soube nomear na hora. Só entendeu depois. Tá assanado dos dois lados o advogado dela, Bruno Castilho. 30 e poucos anos. Competente o suficiente para ela pagar bem. Podemos ir. Mariana se levantou. Cuida bem do grupo, ela disse, sem olhar para Rafael. Você sempre soube fazer isso melhor do que qualquer outra coisa. Ela saiu antes que ele respondesse. A rua tinha aquele calor úmido de São Paulo em fevereiro, o tipo que gruda na pele e não larga. Mariana entrou no carro, encostou a cabeça no banco e fechou os olhos por exatamente 30 segundos. 30 segundos era o que ela permitia para si mesma. Depois ligou o carro e foi embora. 3 dias antes daquela manhã, Bruno Castilho tinha chegado no apartamento dela com uma pasta e uma expressão de quem acabou de pisar numa mina e não sabia se ia explodir. Mari. Ele colocou a pasta na mesa da cozinha. Preciso que você leia isso com calma. Pode falar logo. O Silvério mandou a minuta do acordo ontem à noite. Eu fui revisar de manhã. Bruno abriu a pasta. Tem um erro. Que tipo de erro? O tipo que, se você assinar, muda tudo. Mariana cruzou os braços. Fora de uma cozinha com bancada de granito cinza e uma janela que dava para um prédio igualzinho do outro lado, ela parecia menor do que era. Não por falta de confiança. Era o cansaço, o tipo que se acumula em anos, não em dias, Bruno. Fala logo, ele virou uma página. A minuta original previa a transferência do apartamento dos Jardins para você, uma indenização de 2 milhões e a manutenção por 5 anos. Tudo que vocês negociaram, ele deu uma pausa, mas a versão que o Silvério mandou ontem tem uma cláusula adicional no anexo D. Uma cláusula de cessão de participação societária. Mariana não disse nada. Transfere para você 62% das cotas da Monteiro Participações. Bruno olhou para ela. A holding que controla o grupo inteiro, o silêncio na cozinha tinha textura. Mariana ficou parada por um tempo que ela não soube medir, olhando para o papel sem ver as letras. Erro de digitação, ela disse, do assistente do Silvério. E mandar corrigir. Eu achei isso também, Bruno fechou a pasta. Mas aí eu liguei para um amigo que trabalha com direito societário. Ele disse que a cláusula foi redigida por um especialista. Não tem ambiguidade, não é um erro de digitação.
Então é um erro de revisão. O Rafael não leu. É isso que eu precisava te perguntar. Bruno olhou para ela com aquele olhar de advogado que acabou de encontrar algo que muda a estratégia inteira. Você quer que eu avise o Silvério antes de assinar? Ou você quer assinar do jeito que está? Mariana ficou olhando para o granito cinza da bancada, 62% da Monteiro Participações. A holding que Rafael tinha construído em 18 anos, que valia, pela última avaliação que ela tinha lido num artigo de revista de negócios, em torno de 4 bilhões de reais. Você tem certeza que está certo? Ela perguntou. 100%. Bruno colocou mais um papel na mesa. Meu amigo revisou 2 vezes. Mariana ficou em silêncio por mais um tempo. Depois perguntou, Rafael assinou o lado dele? Ainda não. Os dois assinam amanhã, na frente dos advogados. Ela olhou para o papel mais uma vez. Depois olhou pela janela para o prédio do outro lado. Não avisa o Silvério, ela disse. Bruno respirou. Mariana, você me perguntou. Eu respondi. Ela fechou a pasta. Se o Rafael não leu o próprio acordo de divórcio, esse é o problema dele. O meu advogado revisou. Eu não estou cometendo fraude nenhuma. O erro não foi meu. Bruno ficou quieto por um momento. Tá bom, ele disse. Mas a expressão dele não era de concordância. Era de alguém que acabou de embarcar num voo, sabendo que o tempo lá fora estava fechado. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou nesse canal agora, aperta inscrever, porque essa história ainda não acabou e você não vai querer perder o que vem a seguir. O telefone de Mariana tocou no dia seguinte ao divórcio. Ela estava no escritório, no meio de uma reunião sobre prazo de entrega de uma obra no ABC, quando o nome apareceu na tela. Rafael Monteiro. Ela não atendeu, tocou de novo às 11. De novo ao 12:15, quando ela estava tomando café num copo de papelão no corredor. De novo às 2 da tarde. Às 3 horas, quando o quinto chamado apareceu, a colega ao lado dela, Débora, olhou para o celular sem querer e disse, Nossa, alguém está muito ansioso. Ligação de trabalho atrasada, Mariana disse, e foi para o banheiro. Ela ficou ali, de costas para a porta fechada, olhando para a própria imagem no espelho. Cabelo ainda preso, blazer bag, olheiras que o corretivo não cobria mais. Ela tinha dormido 4 horas. Ficou acordada pensando numa coisa. Rafael tinha assinado o papel sem ler. Ela sabia que ele tinha assinado sem ler porque ela o conhecia. 18 anos de casamento, mais 3 de distância emocional que precedeu o divórcio, ensinam coisas sobre uma pessoa. Rafael Monteiro não lia documento de advogado. Ele confiava nos números que ele mesmo revisava, nas estratégias que ele mesmo traçava e delegava o resto. Silvério estava com o grupo há 15 anos. Rafael nunca imaginou que Silvério pudesse errar. Mas o telefone estava tocando pela 5ª vez, e isso significava que alguém tinha lido. Ela voltou para a sala, ignorou mais 2 chamadas, e às 5 da tarde foi embora. Rafael estava parado do lado de fora do prédio, não no carro, não com motorista. Parado na calçada, no meio do fluxo de gente saindo do expediente, de terno, sem gravata, com a aparência de quem passou as últimas 6 horas numa sala sem janela, discutindo um problema que não tem solução. Boa, Mariana, ele disse quando ela seguiu pela porta giratória. Ela não parou. Continuou andando. Preciso falar com você. Ele acompanhou o passo dela. Um passo atrás, sem tocar. Rafael nunca gostou de cenas públicas. Esse era o território dela agora, Mariana. Por favor, por favor. Era uma palavra que ela tinha esperado ouvir por 3 anos em contextos completamente diferentes. Numa ligação, num jantar, numa conversa às 11 da noite, quando ela tentou pela última vez dizer que o casamento estava afundando. Ele nunca tinha dito. Ela parou, não por causa do por favor. Parou porque se continuasse andando, ele ia continuar a seguir, e ia ficar feio para os dois. 5 minutos, ela disse, sem se virar. No café da esquina, o café era barulhento, cheio de gente,
com música de fundo alta o suficiente para nenhuma conversa particular ser ouvida. Mariana pediu um copo d'água. Rafael pediu um café e deixou esfriar. Você sabia, ele disse, não era uma pergunta, que o seu advogado errou. Fiquei sabendo ontem, Mariana. Ele inclinou o corpo levemente para frente, não raivoso, controlado, como sempre, mas com algo por baixo da superfície que ela reconhecia como tensão real. 62% da Monteiro Participações. Você sabe o que isso significa? Sei, ela tomou um gole d'água. Significa que seu advogado cometeu um erro grave e você assinou sem ler. Um músculo na mandíbula dele se contraiu. Eu quero desfazer. Ligo para o Bruno amanhã de manhã e vejo quais são as opções. Ela colocou o copo na mesa. Mas isso vai custar uma revisão do acordo inteiro. Rafael ficou olhando para ela. Ela devolveu o olhar sem piscar, o que exigiu mais esforço do que ela queria admitir. Você não vai devolver assim, ele disse. Quieto, sem acusação. Como quem está reconhecendo um fato. Você está pensando em ficar com isso? Eu ainda não decidi o que vou fazer, ela disse, e isso era verdade. Mari, a voz dele mudou. Uma nota que ela não ouvia havia muito tempo. Algo que ficava abaixo do CEO, abaixo do homem que controlava com 4 bilhões. Esse grupo é a minha vida. Eu sei, ela disse. Era a minha também. Silêncio. Rafael pegou o café frio e deu um gole sem perceber que estava frio. Colocou a xícara de volta no prato com mais cuidado do que necessário. O que você quer? Ele perguntou. Mariana ficou em silêncio por um tempo. A música de fundo era um pagode antigo que ela não reconhecia. Não sei ainda, ela disse. Mas não vou decidir nesse café, com você do meu lado. Ela se levantou. Deixou dinheiro suficiente para o copo d'água, pegou a bolsa e saiu sem olhar para trás, mas já sabia que ia precisar de menos de 24 horas para decidir naquela noite. Mariana abriu o laptop e ficou olhando por 2 horas para os documentos que Bruno tinha mandado. O anexo D, a cláusula de cessão, a estrutura da Monteiro Participações, que ela conhecia melhor do que Rafael imaginava. 17 anos de casamento com o presidente de um conglomerado ensinam coisas. Ela estava presente em jantares, em cenas que ele nunca notou que ela observava. Ela sabia quem eram os sócios minoritários, sabia qual subsidiária sangrava dinheiro, sabia por um telefonema que ele teve no carro e achou que ela estava dormindo, que havia uma negociação de fusão em andamento com um grupo canadense que poderia triplicar o valor da holding nos próximos 2 anos. 62%. Com 62% ela tinha controle, não influência. Controle, mas havia uma coisa que ela ainda não sabia. Por que o Silvério tinha colocado aquela cláusula ali? Erro de revisão, ela tinha dito para o Bruno. Mas Bruno tinha dito que a redação era de especialista. Não era um assistente que trocou de arquivo. Era uma cláusula deliberadamente redigida por alguém que sabia o que estava fazendo. Por que um advogado de 20 anos de carreira a serviço de Rafael Monteiro colocaria uma cláusula transferindo o controle da holding para a esposa no acordo de divórcio? Ela fechou o laptop. Tinha uma resposta possível. Uma que ela precisava confirmar antes de tomar qualquer decisão. Para isso, ela precisava de alguém que não era Bruno. Cecília Drummond era sócia de um escritório boutique no Itaim, especializada em direito societário, e era a pessoa mais direta que Mariana conhecia. Elas tinham se conhecido num evento 5 anos atrás e mantido o contato porque Cecília era do tipo raro, dizia exatamente o que pensava. Sem o verniz de cuidado que advogados costumam usar quando o cliente é esposa de CEO. Mariana ligou às 8 da noite e Cecília atendeu ao segundo toque. Preciso de 1 hora amanhã cedo, Mariana disse. 6h30, aqui no escritório. Traga os documentos às 6h30 da manhã seguinte. Cecília leu o anexo D. Leu a estrutura da Monteiro Participações que Mariana tinha imprimido e ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Você sabe o que isso significa, Cecília disse.
Não como Rafael tinha dito, como ameaça velada. Como observação, diz para mim, a Monteiro Participações está listada como garantia num empréstimo sindicalizado de 600 milhões que vence em 18 meses. Cecília girou o papel na mesa com a ponta do dedo. Se você assumir o controle da holding, você assume também a responsabilidade pela garantia. Mariana ficou quieta. Mas Cecília colocou outro papel ao lado. Eu conheço quem assessorou a estruturação desse empréstimo e há 3 semanas circulou discretamente no mercado que o Grupo Monteiro estava em pré-negociação com um fundo canadense chamado Stonebridge. Se essa fusão fechar nos termos que estão circulando, ela fez uma pausa. O empréstimo some no caixa da transação. E você fica com 62% de uma empresa que triplicou de valor. Mas se a fusão não fechar, disse Mariana, você fica com a garantia de 600 milhões de dívida e um processo judicial do Rafael e dos sócios minoritários que vai durar anos. Cecília fechou a pasta. Então a pergunta real não é se você fica com as cotas. A pergunta é, você sabe se a fusão vai fechar? Mariana ficou olhando para a janela do escritório. Lá fora, São Paulo estava acordando com o barulho de sempre. Não tenho certeza, ela disse. Cecília assentiu. Então você tem um prazo para descobrir. Ela passou o dia no trabalho como se nada estivesse acontecendo, que era a habilidade mais importante que 18 anos de casamento com Rafael Monteiro tinham desenvolvido nela. Às 4 da tarde, o telefone tocou com um número que ela não tinha na agenda, Dona Mariana, disse a voz. Masculina, de meia-idade levemente nervosa. Meu nome é Fábio. Eu sou o assistente do Dr. Silvério, há 8 anos. Mariana fechou a porta da sala reservada onde estava. Estou ouvindo, ela disse. Eu precisava te ligar. Uma pausa curta, o tipo de pausa de quem atravessou uma linha e não sabe mais como voltar. O Silvério não errou. Ele colocou aquela cláusula de propósito. A pedido de alguém, Mariana encostou a mão na parede para se estabilizar. De quem? Ela perguntou. Dos sócios minoritários. Fábio falou mais rápido agora, como se precisasse terminar antes de mudar de ideia. O Dr. Hélio Avelar e o Dr. Campos. Eles querem derrubar o Rafael há 2 anos. Se você assumir o controle da holding, eles conseguem te convencer a tirar ele da presidência. Ou pelo menos te usar de voto para aprovar a fusão antes do prazo do empréstimo, sem as condições que o Rafael está exigindo, e o Silvério faz isso por quê? Porque o Dr. Avelar é padrinho do filho do Silvério. Desde que o Rafael demitiu o cunhado do Avelar da subsidiária de logística no ano passado, o Avelar está procurando forma de derrubar ele. Fábio respirou. Dona Mariana, eu não devia estar ligando, mas eu achei que você precisava saber que não foi erro. Você está no meio de uma briga que não é sua. A ligação caiu. Mariana ficou com o telefone na mão, olhando para a parede bege da sala reservada. Não era erro. Silvério tinha colocado aquela cláusula deliberadamente, esperando que ela ficasse com as cotas e fosse convencida pelos sócios minoritários a votar contra Rafael. Ou que Rafael, desesperado para recuperar o controle, aceitasse condições piores no acordo de divórcio para ela devolver. Ela era o pivô de uma guerra societária que estava acontecendo nas sombras do casamento dela. A raiva chegou devagar, não como explosão, mas como maré fria e constante. Não era raiva de Rafael, era raiva de ter sido usada. Mariana não dormiu naquela noite. Ficou deitada com o teto da quarto do apartamento novo, o apartamento que era só dela, e foi desmontando peça por peça o que Fábio tinha dito. Hélio Avelar, Campos, Silvério. Uma engrenagem que girava há pelo menos 2 anos, bem debaixo do nariz de Rafael e provavelmente debaixo do dela também. A questão era o que fazer com isso. Opção 1, devolver as cotas. Fechar o acordo nos termos originais. Sair limpa. Era a opção que Bruno ia recomendar. Era a opção segura. Opção 2, ficar com as cotas, deixar Avelar e Campos acharem que ela era o instrumento dele.
e descobrir mais sobre a fusão com o Stonebridge antes de decidir qualquer coisa. Opção 3. Ligar para Rafael e contar tudo. Ela ficou parada nessa terceira opção por mais tempo do que queria admitir. Rafael Monteiro não era um homem que precisava ser salvo. Era um homem que construiu um império do zero, que sobreviveu a crises, a troca de governo, a 3 tentativas de aquisição hostil. Ele não precisava da ex-esposa para descobrir que tinha uma traição no próprio conselho, mas ainda era ele. E isso, por mais idiota que fosse, ainda significava alguma coisa. Ela virou de lado e fechou os olhos. De manhã ela ligaria para o Bruno e diria que queria uma reunião com as 3 partes. Rafael, os advogados e ela. Antes disso, precisava entender melhor a fusão. Para isso, ela precisava de Cecília de novo, Stonebridge Capital. Disse Cecília quando Mariana chegou no escritório às 7h30 com 2 cafés comprados na padaria da esquina. Fundo de private equity canadense com foco em infraestrutura. Entraram no Brasil há 4 anos, 2 aquisições no setor portuário, uma no setor de energia. Sérios, bem capitalizados. A fusão vai fechar? Cecília tomou um gole de café. Depende de uma coisa, ela abriu o notebook e virou a tela para Mariana. Essa é a condição que o Stonebridge colocou na mesa e que o Rafael está recusando faz 2 meses. Eles querem substituir o CFO do grupo. Colocar um deles no lugar, por que Rafael não aceita? Porque o CFO atual é o Túlio, primo de 2º grau. Rafael não entrega a área financeira para ninguém de fora. Nunca entregou. Cecília fechou o notebook e, enquanto ele não aceita, o prazo do empréstimo continua correndo. Se a fusão não fechar em 12 meses, sim, o grupo vai precisar refinanciar 600 milhões numa janela de mercado ruim, com os sócios minoritários pressionando por dentro. Não é impossível, mas é feio. Mariana ficou quieta. E se alguém com 62% aprovasse a fusão nos termos do Stonebridge? Ela perguntou. Sem precisar do voto do Rafael, dependeria do estatuto da holding. Cecília puxou um papel impresso. Mas pela estrutura que você me trouxe, com 62%, você aprova qualquer deliberação ordinária. A fusão é deliberação ordinária. Mariana olhou para o café que ainda não tinha tocado. Era exatamente isso que Avelar e Campos queriam. Que ela aparecesse na Assembleia, votasse com eles, aprovasse a fusão nas condições que Rafael estava rejeitando faz 2 meses, e o Stonebridge entrasse com o CFO deles e a influência deles instalada no centro do grupo. Depois, quando não precisassem mais dela, ela ficaria com 62% de uma holding em processo de integração que ela não conhecia por dentro, cercada de pessoas que a tinham usado como instrumento muito elegante. Muito idiota da parte deles imaginar que ia funcionar, Cecília. Ela disse, se eu quisesse usar essas cotas para proteger o grupo em vez de prejudicar, o que eu precisaria fazer? Cecília ficou olhando para ela por um momento. Depois sorriu, pela primeira vez naquela manhã. Era o sorriso de alguém que acabou de perceber que a conversa ficou muito mais interessante. Depende do que você chama de proteger, ela disse. A reunião que Mariana pediu aconteceu 2 dias depois, numa sala de conferência do escritório de Bruno, no 22º andar de um prédio na Paulista. Mesa longa, cadeiras de couro, à vista da cidade lá fora, como cenário de uma discussão que tinha mais dinheiro em jogo do que qualquer obra que ela já gerenciou na vida. Rafael chegou com Silvério e mais um advogado jovem que Mariana não conhecia. Ela chegou com Bruno e Cecília. Quando Rafael viu Cecília, alguma coisa passou pelo rosto dele rápido demais para ela identificar. Não era surpresa. Era reconhecimento. Ele conhecia Cecília Drummond. Claro que conhecia. Obrigado por aceitar a reunião, disse Silvério, com a voz oleosa de advogado que acabou de perceber que a situação saiu do controle e ainda não sabe como. Acredito que o melhor caminho é uma revisão amigável do anexo D. Concordo que precisa de revisão, disse Bruno.
Mas primeiro minha cliente tem algumas perguntas. Silvério olhou para Mariana. Ela olhou de volta, tranquila. Sem pressas, doutor Silvério, ela disse. Como surgiu o anexo D? Uma pausa de meio segundo. Erro interno de revisão de minuta. Um assistente trocou de arquivo. Interessante, ela colocou uma folha na mesa. Porque tenho aqui a análise de um especialista em direito societário que diz que a cláusula foi redigida por alguém com domínio técnico avançado de estrutura de holding. Não é o tipo de redação que sai de assistente. Silvério não respondeu imediatamente. Olhou para o advogado jovem ao lado, que não tinha expressão nenhuma, Rafael, que tinha ficado em silêncio até esse momento. Olhou para Mariana. O que você quer, Mariana? Ele perguntou. Quero entender o que aconteceu. Ela manteve a voz no mesmo tom. Porque se foi erro, a gente corrige e vai embora. Mas se não foi erro, aí a conversa é diferente. Silvério se ajeitou na cadeira. Como disse, foi um problema interno. Hélio Avelar é padrinho do seu filho, Dr. Silvério. O silêncio que se instalou era do tipo que ocupa espaço físico. Rafael virou a cabeça devagar para Silvério. Não disse nada, não precisou. Silvério ficou com a cara de alguém que acabou de ver o chão desaparecer sob os pés. Ele começou. Não precisa responder agora, disse Mariana. Mas eu precisava que todo mundo nessa sala soubesse que eu sei. A reunião terminou 40 minutos depois, sem resolução formal. Silvério pediu recesso. Rafael ficou em silêncio durante a maior parte do tempo. O que era? Mariana sabia. O sinal mais claro de que ele estava processando algo grande. No corredor, enquanto Cecília e Bruno esperavam o elevador, Rafael veio até ela. Você sabia antes de assinar, ele disse. Baixo só para ela ouvir, soube depois? Ela encarou. No dia seguinte, e não disse nada. Não, ela não desviou o olhar. Porque primeiro eu precisava entender o tamanho do que estava acontecendo. E você, Rafael, você não me deixaria entender nada se eu tivesse chegado para você primeiro. Você teria resolvido do seu jeito, como sempre faz, e eu teria ficado sem saber nada. Ele ficou quieto. Silvério está com Avelar há quanto tempo? Ela perguntou. A mandíbula dele se contraiu. Não sei, vou descobrir. Eu já sei parte disso. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope e colocou na mão dele. Tem uma conversa gravada aqui. Não vou te dizer de onde veio, porque preciso proteger quem me deu. Mas é suficiente para você começar. Rafael olhou para o envelope. Depois olhou para ela com aquela expressão que ela não conseguia decifrar. Por que você está me ajudando? Ele perguntou. Era uma boa pergunta. Ela tinha pensado nisso a noite inteira antes da reunião. Porque não gosto de ser usada, ela disse. E porque o grupo emprega 8.000 pessoas que não têm nada a ver com a briga de vaidade do Avelar. Não disse a terceira razão. Não era hora. O elevador abriu. Ela entrou. Se você tivesse 62% de uma holding de 4 bilhões caída no colo assim, você teria devolvido ou teria ficado? Me conta nos comentários. E me diz de onde você está assistindo, a gente lê tudo. Nos 4 dias seguintes, Mariana trabalhou não no emprego de diretora de projetos, embora ela também tivesse feito isso, porque a obra do ABC não ia parar por causa do divórcio de ninguém. Trabalhou nas noites, nas madrugadas, nos intervalos de almoço que ela passou sozinha numa mesa de canto da cantina do prédio com o laptop aberto. Cecília mandou a estrutura completa da Monteiro Participações. Mariana leu cada página, releu, anotou à mão, porque anotar à mão fixava melhor do que digitar, uma coisa que ela tinha aprendido na faculdade de engenharia e nunca esqueceu. A Monteiro Participações tinha 6 subsidiárias, 3 sólidas, 2 medianas, uma sangrando. A que estava sangrando era a de logística, exatamente a que Avelar tinha interesse desde que o cunhado dele foi demitido. Era a menor em receita, mas era a mais estratégica geograficamente, com contratos de concessão portuária que valiam mais do que o balanço mostrava. Era por isso que o Avelar queria o controle.
não para derrubar Rafael, para ficar com os contratos portuários quando a poeira baixasse, o Stonebridge. Mariana descobriu num relatório de análise setorial que Cecília tinha acesso. Tinha como uma das condições não anunciadas da fusão a revisão desses contratos de concessão. Tudo se conectava. O Stonebridge entrava, revisava os contratos portuários, o Avilar recuperava a influência, o grupo mudava de DNA e Rafael ficava como presidente de papel de uma empresa que não controlava mais. Elegante, paciente, destrutivo. Na quinta noite, Rafael apareceu na porta do apartamento dela. Ela ouviu a campainha, olhou pelo olho mágico, considerou não abrir e abriu porque havia papéis espalhados pela mesa da sala que ela precisava de uma segunda opinião sobre. E a única pessoa com contexto suficiente para dar essa opinião era exatamente o homem parado do lado de fora. Ela ouviu o barulho dos próprios pensamentos e ignorou. Entrei no Fábio, disse Rafael quando entrou. Ele olhou para os papéis na mesa, mas não disse nada. Ele confirmou o que estava no envelope. E mais o quê? Rafael sentou na cadeira que ficava do lado da janela. A mesma cadeira onde ela tinha ficado 4 noites antes olhando para o teto do prédio vizinho. Ficou um momento com os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. O Avelar estava conversando com Stonebridge diretamente, ele disse, sem passar por mim. Apresentou o grupo como tendo um conflito interno de gestão, o que tornava a fusão mais urgente do ponto de vista deles. Criou pressão artificial no prazo. Mariana ficou de pé, do outro lado da mesa. Você descobriu quando, hoje, ele passou a mão no cabelo. Um gesto que ela conhecia. Aparecia quando ele estava genuinamente sem solução imediata. Fiz uma ligação para o CEO do Stonebridge. Ele foi transparente o suficiente para me dizer a percepção que eles se tinham do grupo, essa diferente do que eu tinha apresentado, porque o Avelar pintou um quadro diferente. Sim, Mariana ficou em silêncio por um momento, olhou para os papéis na mesa, depois olhou para ele. Eu encontrei a estrutura dos contratos portuários, ela disse, os de concessão. Rafael levantou a cabeça. Você sabe que eles valem o dobro do que o balanço atual mostra? Um segundo de pausa. Sei, o Stonebridge, sabe? Não, ele a olhou de um modo diferente agora. Onde você encontrou isso? No relatório de análise setorial da Cecília. Tem uma comparação com concorrentes que deixa evidente o subpreço. Ela virou um dos papéis e empurrou pela mesa. Se o Stonebridge soubesse o valor real dos contratos portuários, a oferta deles mudaria. E as condições que eles colocaram sobre o CFO poderiam ser negociadas de forma diferente. Rafael pegou o papel, leu. Ficou em silêncio por um tempo. Você passou os últimos 4 dias fazendo isso, ele disse. Não como acusação, como observação, da mesma forma que reconheci um fato inegável. Passei. Por quê? Ela cruzou os braços. Já disse, não gosto de ser usada. Você também disse que havia uma terceira razão que não ia falar. Ele colocou o papel na mesa com cuidado. Eu conheço você, Mariana. Você não faz nada sem razão completa. O apartamento ficou quieto por um momento. Lá fora, São Paulo fazia o barulho de sempre, indiferente, porque em 18 anos de casamento, ela disse, devagar, você nunca me viu trabalhar. Nunca me perguntou o que eu pensava sobre o grupo. Nunca me incluiu em nada que importasse, mesmo quando eu estava ali do lado. Ela parou. E eu precisava saber se era porque eu não era boa o suficiente, ou porque você nunca olhou. Rafael ficou muito quieto. Eu nunca olhei, ele disse, sem rodeio, sem suavização. O tom seco de alguém falando uma verdade que dói mais em quem fala do que em quem ouve. Mariana sentiu uma vez. Eu sei. Ela pegou o papel de volta da mesa. Por isso a gente se divorciou. Ela não o convidou para ficar. Ele não pediu, mas quando saiu às 11 da noite, Rafael ficou parado na porta por um segundo antes de fechar. Posso ver o resto dos papéis amanhã? Ele perguntou.
Manda uma mensagem antes, ela disse. Ellie assentiu e saiu. Mariana fechou a porta, encostou nela por um momento e voltou para a mesa. Havia um problema que ela ainda não tinha resolvido, os 62%. Devolver resolvia o problema jurídico, mas não resolvia o estratégico. Com as cotas de volta na mão de Rafael, Avelar e Campos ainda tinham os votos minoritários suficientes para bloquear qualquer deliberação que precisasse de quórum qualificado. Eles não iam desistir. Iam esperar outra janela. Ficar com as cotas resolvia o problema estratégico, mas criava um problema diferente. Ela seria controladora de uma empresa que não era dela, no meio de uma briga que ela não tinha começado, com um ex-marido que acabava de admitir que nunca a tinha visto. Havia uma terceira possibilidade que ela ainda não tinha colocado em voz alta para ninguém. Ela abriu um novo documento no computador e começou a escrever. Na manhã seguinte, quando Rafael chegou, ela tinha 3 páginas impressas na mesa. Não era um relatório. Era uma proposta. Senta, ela disse. Ele sentou, olhou para as páginas, olhou para ela. Eu vou devolver as cotas, ela disse, mas não do jeito que o Silvério quer, com uma revisão simples do anexo D que não deixa rastro. Vou devolver via instrumento separado, documentado, registrado em cartório, com uma cláusula de consultoria. Rafael ficou em silêncio. Uma cláusula de consultoria, ele repetiu, com a voz levemente diferente, o tipo de diferença que só alguém que o conhecia muito bem conseguia identificar. Eu quero participar da renegociação com o Stonebridge. Ela tocou nas páginas. Não como controladora, como consultora estratégica. Com remuneração de mercado e acesso à documentação relevante, ela olhou diretamente para ele. Os contratos portuários precisam ser apresentados com o valor correto. Eu já sei onde estão as lacunas na análise deles. E você precisa de alguém que o Avelar não espere. Por que eu usaria minha ex-esposa como consultora estratégica? Porque você acabou de descobrir que seu advogado de 15 anos estava trabalhando contra você. Ela colocou o papel na mesa. E porque eu passei 4 dias fazendo um trabalho que o seu departamento de M&A não fez em 2 meses. Rafael ficou olhando para ela por um tempo que ela não tentou medir. Depois olhou para as 3 páginas. Posso levar para revisar? Pode. Ela empurrou as páginas na direção dele. Mas quero resposta até sexta. Ele pegou as páginas, dobrou com cuidado, colocou no bolso interno do paletó. Ficou de pé. Mariana. Ele pausou na beirada da sala. A análise dos contratos portuários. Onde você aprendeu a fazer isso? Ela pegou o café que estava esquentando na bancada da cozinha. 18 anos ouvindo você falar sobre o grupo, nas horas em que achava que eu não estava prestando atenção, ela disse. Ele ficou parado por um segundo, depois saiu, a sexta chegou com chuva. São Paulo fazia isso às vezes, não como aviso, mas como declaração. Chuva pesada desde o amanhecer, o tipo que transforma a Paulista numa calha e para o trânsito no Ibirapuera por horas. Mariana foi de metrô para o escritório, chegou com os sapatos levemente úmidos e passou a manhã inteira esperando uma mensagem que não chegava. Ao meio-dia, Bruno ligou. O Silvério pediu reunião de urgência para hoje à tarde, ele disse. Sem Rafael, só você e ele, Mariana ficou parada na janela do escritório olhando para a chuva. Onde? Escritório dele. 4 horas. Ela desligou e ficou um momento com o telefone na mão. Silvério pedindo reunião sem Rafael na sexta de manhã, era o Silvério que tinha descoberto que estava encurralado e queria negociar saída própria antes que Rafael agisse, ou era o Avelar usando o Silvério para achear nela uma última vez. Ela mandou uma mensagem para o número de Rafael. Silvério pediu reunião para hoje às 4. Só ele e eu. Você sabia? A resposta veio em menos de 2 minutos. Não, não vá sozinha. Ela ficou olhando para a mensagem por um tempo, depois respondeu. Vou com a Cecília. 3 pontos apareceram na tela. Desapareceram. Apareceram de novo. Tá bom, ele escreveu. E depois,
Depois de uma pausa que durou tempo suficiente para ela guardar o telefone e ele mandar outra mensagem. Obrigado por me avisar. O escritório do Silvério ficava no Itaim, 8º andar. Decoração de mogno escuro que tentava passar seriedade e conseguia passar peso. Mariana e Cecília chegaram às 3h55. A recepcionista as fez esperar 7 minutos, o que era. Mariana tinha aprendido com Rafael uma tática deliberada. Ela usou os 7 minutos para observar a sala de espera. Havia uma foto emoldurada na parede. Silvério com o braço no ombro de um homem de cabelos brancos num evento de gala. Mariana reconheceu o homem de cabelos brancos. Era Hélio Avelar. A foto estava ali há quanto tempo? Ela imaginou. Quantas pessoas tinham passado por essa sala de espera sem notar? Silvério os recebeu de pé, de terno cinza, com a expressão de quem praticou o que ia dizer e ainda não tinha certeza se estava pronto. Dona Mariana. Doutora Cecília, ele fez um gesto para a cadeira. Obrigado por virem. Pode falar, disse Mariana, sem sentar. Silvério ficou ligeiramente desconfortável com isso. Eu gostaria de propor uma resolução amigável para Dr. Silvério. Cecília colocou a bolsa na mesa com um baque suave, mas definitivo. Minha cliente sabe o que o senhor fez. Eu sei o que o senhor fez. Nesse momento, o doutor Rafael Monteiro está com advogados revisando os fundamentos para uma ação de responsabilidade civil contra o senhor, com base em conflito de interesses e violação do dever de lealdade ao cliente. Ela pausou. Então sugiro que o senhor use o tempo dessa reunião para nos dizer o que pode oferecer, não para nos apresentar uma proposta que o beneficia. Silvério ficou de pé por mais um segundo. Depois sentou. O doutor Avelar não sabia que vocês tinham descoberto. Ele disse, mais devagar agora, a voz perdendo o verniz. Ele ainda acha que o acordo vai ser revertido de forma silenciosa e que a questão das cotas some sem registro. Ele está errado, disse Cecília. Eu sei. Silvério abriu uma gaveta e colocou uma pasta na mesa. Isso aqui são todas as comunicações entre mim e o doutor Avelar nos últimos 2 anos. Mensagens, e-mails, rascunhos de estratégia. Está tudo. Ele empurrou a pasta na direção de Mariana. Eu errei. Não vou fingir que não errei. Mas o Avelar me colocou numa posição que não importa. O que importa é que eu tenho mais do que vocês imaginam sobre o que ele está planejando. Mariana olhou para a pasta. Depois olhou para Silvério. Por que você está entregando isso? Ela perguntou. Porque o Avelar não vai me proteger quando isso chegar na OAB. Silvério ficou olhando para a mesa. E porque o Rafael Monteiro foi meu cliente por 15 anos. Eu não devia ter feito o que fiz. Não era arrependimento limpo. Era arrependimento com saída de emergência, o tipo que aparece quando a porta já está fechando. Mas a pasta era real, e o que estava dentro dela era provavelmente o suficiente. Mariana pegou a pasta. Minha advogada vai analisar, ela disse. Se estiver completo do jeito que você diz, levamos para o Rafael. O que acontece depois é decisão dele, não minha. Silvério assentiu sem dizer mais nada. Elas saíram. No elevador descendo, Cecília ficou em silêncio por um momento. Depois disse, ele vai perder a OAB de qualquer jeito. Eu sei, disse Mariana. Mas a pasta é boa? É boa. Mariana segurou a pasta com as 2 mãos. É muito boa. Ela ligou para Rafael no carro, de volta para casa. Ele atendeu ao primeiro toque. O que dizia alguma coisa sobre como ele tinha passado a tarde? Silvério entregou tudo, ela disse. Tem 2 anos de comunicação com o Avelar. Estratégia, cronograma. O que eles planejavam fazer depois que eu assumisse o controle. Silêncio do outro lado, Rafael. Estou aqui. A voz estava diferente. Não o CEO, não o homem de terno sem dobra fora do lugar. Era uma voz mais embaixo disso. 15 anos, ela não disse nada por um momento. Deixou o silêncio ficar. Eu sei, ela disse. Eu emprestei dinheiro para ele quando o escritório dele quase quebrou em 2015. Uma pausa. Eu apresentei ele a metade dos clientes que ele tem hoje. Eu sei.
A chuva tinha parado enquanto ela estava no escritório do Silvério, mas as ruas ainda estavam molhadas, espelhando as luzes do final de tarde. O motorista do aplicativo não disse nada, discreto como se soubesse que o silêncio era necessário. "Posso passar aí?" Rafael perguntou. Ela ficou olhando pela janela do carro. "Pode", ela disse, "mas me dá uma hora. Eu preciso chegar em casa primeiro." Ela usou a hora para tomar banho, trocar de roupa e colocar a pasta na mesa da sala com um post-it amarelo na capa escrito "Ler" antes de qualquer movimento. Fechar que não bebeu. Organizou os papéis que ainda estavam espalhados da semana toda de trabalho. Quando a campainha tocou, ela estava sentada no sofá, com os joelhos dobrados, de meia, com o cabelo solto pela primeira vez em dias. Rafael entrou, viu os papéis organizados, viu a pasta com o post-it e ficou parado no meio da sala por um segundo como alguém que entrou num quarto esperando uma versão e encontrou outra. "Chá?" ela ofereceu. "Não." Ele colocou o paletó no encosto da cadeira. Ficou de pé, olhando para a pasta. "Posso?" "Pode." Ele abriu. Leu a primeira página, depois a segunda. Ficou em silêncio por um tempo longo, passando páginas com a expressão de quem está desmontando uma estrutura que achava que conhecia e está encontrando fundações diferentes embaixo. Mariana ficou no sofá. Não tentou preencher o silêncio. Depois de um tempo, Rafael fechou a pasta, ficou de pé, de costas para a janela, com a luz da tarde de lado no rosto. "O Avelar vai negar tudo", ele disse. "Vai. Por isso a pasta precisa ir para o seu advogado novo esta noite, não amanhã." Ela puxou os joelhos mais perto. "E você precisa convocar a assembleia antes que eles descubram que o Silvério entregou. Se eles souberem antes, o Avelar vai tentar antecipar algum movimento." Rafael ficou olhando para ela. "Você já pensou nos próximos 3 passos?" ele disse. 4. Na verdade, ela se levantou, foi até a mesa, pegou uma folha que estava separada do resto. "Convoca a assembleia com pauta de deliberação sobre conflito de interesses de sócio. Com a pasta do Silvério como base, você tem fundamento para a proposta de exclusão do Avelar e Campos por justa causa. Enquanto a Assembleia não acontece, você paralisa qualquer negociação com o Stonebridge." Ela entregou a folha. "Depois que a Assembleia resolver o problema interno, você volta para o Stonebridge com os contratos portuários precificados corretamente e renegocia do zero." Ele pegou a folha. Leu. "E o Túlio?" ele perguntou. Ela ficou quieta por um segundo. "O Túlio é o único ponto que eu não tenho resposta. A exigência do Stonebridge sobre o CFO pode ser legítima, independente do que o Avelar plantou." Rafael dobrou a folha e colocou no bolso. Ficou olhando para ela. "Eu já pensei nisso", ele disse. "O Túlio é bom, mas não é o melhor para uma operação do tamanho que o grupo vai ser depois da fusão." Uma pausa. "Eu só não queria admitir." "Por que não?" "Porque admitir significava que o Stonebridge tinha razão." Ele olhou para a janela por um segundo. "E eu não gosto quando as pessoas têm razão nas minhas costas." Mariana cruzou os braços. "Eu sei." Ele olhou de volta para ela. "Era uma das coisas que te irritava", ele disse. Não como pergunta. "Era uma das muitas coisas", ela disse sem raiva, com a voz de quem já atravessou o pior de uma conversa e chegou num lugar mais limpo do outro lado. "Mas essa, em específico, te fez perder 2 meses de negociação com o Stonebridge e quase te custou o grupo inteiro." Rafael ficou quieto por um tempo que ela deixou ser longo. "Você vai aceitar a proposta de consultoria?" ele perguntou. "Você vai aceitar as condições que eu coloquei?" "Já aceitei. Mandei para o Bruno ontem à tarde." Ele a olhou diretamente. "Você não viu a mensagem?" Ela pegou o celular. Havia uma mensagem de Bruno que chegou às 5 da tarde, que ela não tinha aberto porque estava no carro, saindo do escritório do Silvério. Rafael assinou. "Me liga quando puder." Ela ficou olhando para o celular por um segundo. Depois colocou na mesa. "Vi agora", ela disse. O silêncio que se instalou depois era diferente dos silêncios anteriores da semana.
Não era o silêncio de duas pessoas processando traição, ou estratégia ou decisão. Era o silêncio de duas pessoas que tinham chegado num lugar que nenhuma das duas tinha planejado chegar. Mariana. Rafael ficou parado a 2 metros dela, sem se aproximar, sem recuar. O CEO, que fechava negócios de 200 milhões sem suar, ficava naquele lugar entre as palavras como alguém que nunca tinha aprendido esse vocabulário específico. Eu não te vi. Você disse isso, e era verdade. Ele parou. Não tenho como desfazer 18 anos. Não tem, ela concordou. Mas posso parar de não ver, ele disse devagar. Cada palavra colocada com o cuidado de quem não está acostumado a colocar palavras assim. Se você quiser que eu pare, Mariana ficou olhando para ele. Essa era a conversa que ela tinha esperado por 3 anos, num contexto completamente diferente. Numa cama, numa cozinha, numa varanda de viagem que nunca aconteceu. Agora estava aqui, na sala do apartamento dela, com uma pasta de traição corporativa na mesa e os papéis do divórcio assinados em cartório. Eu não sei o que eu quero, ela disse. E era a coisa mais honesta que ela tinha dito em muitos anos. Rafael assentiu uma vez, sem pressa, sem pressão. Tudo bem, ele disse. A consultoria fica em pé independente do resto. Fica, ela concordou. Ele pegou o paletó do encosto da cadeira. Ficou de pé na beirada da sala. A assembleia vai ser na próxima terça, ele disse. Meu advogado novo liga para o Bruno amanhã cedo para alinhar. Ele olhou para a pasta na mesa. Posso levar? Pode. Ela cruzou os braços, não por defesa, mas porque precisava de algum lugar para colocar as mãos. Rafael, ele parou. A próxima vez que você achar que sabe mais do que todo mundo sobre o grupo, ela disse, lembra que você assinou um acordo de divórcio sem ler e quase transferiu 4 bilhões de reais para a ex-esposa. Ele ficou parado por um segundo. Depois saiu algo que ela não via há muito tempo. Um sorriso real, não o sorriso de CEO, não o sorriso de negociação. O sorriso do Rafael que ela tinha conhecido antes de tudo ficar pesado demais. Eu vou lembrar, ele disse, ele saiu. Ela ficou na sala por um tempo, de meia com o cabelo solto, olhando para a mesa vazia onde a pasta tinha estado. Não sabia o que ia acontecer com o grupo depois da assembleia. Não sabia o que ia acontecer com a consultoria, com os contratos portuários, com o Stonebridge, com o Túlio. Não sabia, menos ainda, o que ia acontecer com ela e Rafael, se ia acontecer alguma coisa além de trabalho e papéis assinados. Mas sabia uma coisa que não sabia uma semana atrás, que 18 anos de um casamento invisível tinham te ensinado mais do que a outra pessoa jamais imaginou, e que a diferença entre ser usada e sabe, era exatamente uma semana de noites sem dormir e a coragem de sentar na própria mesa. A assembleia aconteceu na terça seguinte, sala do 20º andar do Grupo Monteiro, com 5 advogados, 2 auditores independentes e a pasta do Silvério como documento central. Hélio Avelar chegou de terno azul, com a expressão de alguém que sabe que a sala está errada, mas ainda não sabe o tamanho do problema. Soube quando o advogado de Rafael colocou a pasta na mesa. Isso é fabricação, diz Avelar, com a voz que Mariana imaginou que usava em salas de reunião há décadas, autoritária, sem dúvida, projetada para acabar com questionamentos. Vocês não têm como provar a autenticidade. As mensagens foram verificadas pelo perito forense digital que consta no laudo em anexo, disse o advogado de Rafael. Jovem, preciso, sem calor. Cada arquivo tem metadado rastreável. O senhor pode contestar na esfera judicial, mas a Assembleia delibera com base no que está documentado. Avelar olhou para Campos, que estava 2 lugares à esquerda e havia ficado em silêncio desde que entrou. Campos olhou de volta com a expressão de alguém que havia calculado mal o terreno e estava medindo a distância da saída. Hélio, Rafael falou pela primeira vez desde que a reunião tinha começado. A voz quieta, sem raiva visível, o que era mais assustador do que raiva. Você tem algo a dizer que não esteja no laudo?
Avelar ficou olhando para ele por um momento, e então fez algo que Mariana não esperava. Soltou o ar devagar pelos lábios, fechou a pasta na frente dele com as duas mãos planas e disse: "Você nunca foi fácil de trabalhar, Rafael. Desde o primeiro dia, não", Rafael concordou, "mas eu nunca trabalhei contra você." Avelar não respondeu. Ficou olhando para a mesa. A deliberação durou 40 minutos. Exclusão por justa causa aprovada. Campos saiu antes do fim da votação, sem dizer nada. Avelar ficou até o final, como se sair antes fosse admitir mais do que já estava admitido, e foi a última pessoa a deixar a sala. Na porta, ele parou. Virou para Mariana, que estava sentada 3 lugares abaixo da cabeceira. "Você é mais esperta do que eu achei", disse ele. Sem malícia naquele momento, como alguém fazendo uma observação tardia. "Todo mundo é", ela disse. Ele saiu, depois que a sala esvaziou. Rafael ficou sentado na cabeceira com um copo d'água que não tinha tocado. Mariana ficou no lugar, organizando os papéis que não precisavam ser organizados, porque era mais fácil ter as mãos ocupadas. "Stonebridge", ele disse. "Stonebridge", ela concordou. "Você vai estar na reunião?" Ela olhou para ele. "Você vai me convidar?" "Estou convidando agora." Ela colocou os papéis na pasta. "Então vou estar." Rafael ficou olhando para ela com aquela expressão que ela tinha passado 18 anos tentando decifrar. Dessa vez ela achou que entendia um pouco mais. Não era distância, era o jeito que ele ficava quando estava prestando atenção de verdade, sem a camada de análise que ele colocava em cima de tudo. Era raro. E ela tinha demorado tempo demais para reconhecer Mariana. Ele dobrou levemente as mãos na mesa, um gesto pequeno. "Eu sei que o momento é péssimo para dizer isso, então talvez não diga agora. Você vai me deixar dizer mais tarde?" Ela fechou a pasta. Ficou de pé. "Depende do que for", ela disse. Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse: "Tudo bem." Mais tarde, 3 semanas depois, a reunião com o Stonebridge aconteceu numa sala de vidro no 28º andar de um hotel no Itaim, com vista para a cidade e temperatura de ar-condicionado que fazia a sala parecer um aquário. Mariana entrou com Rafael e 2 advogados. Do lado do Stonebridge havia 4 pessoas, incluindo o CEO canadense, um homem de 60 anos chamado David Park, que tinha o tipo de silêncio calculado que ela reconhecia porque era parecido com o de Rafael. A apresentação durou 2 horas. Mariana falou por 40 minutos, a parte dos contratos portuários. Colocou os números, a comparação setorial, a projeção corrigida. Falou em português e deixou a tradutora do lado fazer o trabalho, porque sabia que velocidade de fala e clareza de argumento carregavam mais peso do que o idioma. David Park fez 3 perguntas. Ela respondeu 2 sem hesitar. Na terceira, que era sobre risco regulatório, ela disse: "Vou checar o dado exato e mando por escrito até amanhã", que era a resposta certa para uma pergunta que merecia prisão e não aproximação. Quando saíram, no elevador, Rafael ficou em silêncio por 2 andares. Então disse: "A terceira pergunta você sabia a resposta, sabia uma aproximação." Ela disse: "Não é a mesma coisa." Ele ficou em silêncio por mais um andar. "Não", ele disse. "Não é a mesma coisa." O acordo com o Stonebridge fechou 6 semanas depois, com condições renegociadas. Os contratos portuários foram precificados com a metodologia que Mariana tinha desenvolvido, o que elevou a avaliação da holding em 38% acima da oferta original. A questão do CFO foi resolvida com uma solução híbrida. Túlio permanecia com um diretor financeiro indicado pelo Stonebridge, trabalhando em conjunto por 2 anos, com metas de transição claras. Não era o que nenhum dos lados queria no começo. Era o que os 2 lados podiam aceitar, que é quase sempre a marca de um bom acordo. Mariana assinou como consultora estratégica. Seu nome constava no rodapé do documento, numa linha abaixo dos advogados e acima dos auditores.
uma linha que não existia 2 semanas antes. Ela ficou olhando para essa linha por um tempo antes de assinar. Naquela noite, Rafael a ligou. Você viu o documento final? Ele perguntou. Vi. Tem alguma coisa errada na cláusula 6? Ela ficou quieta por um segundo. Não tem. Eu li 3 vezes. Eu sei. Uma pausa breve. Eu só queria um motivo para ligar. Ela ficou de pé na janela do apartamento, olhando para as luzes da cidade. São Paulo à noite era uma coisa que nunca parava. Barulhenta e constante e estranhamente honesta nisso, Rafael. Mariana. Você disse que ia dizer mais tarde, disse. Ela esperou. Eu perdi 18 anos olhando pro gaga errado, ele disse. A voz baixa, sem a armadura do CEO, sem o cálculo. A voz de baixo de tudo isso, e eu não sei se dá para consertar. Mas eu gostaria de tentar. Se você quiser tentar junto, ela ficou olhando para as luzes por um momento. Tô pensando, ela disse. Quanto tempo você precisa? Não sei. Ela se afastou da janela, foi para a cozinha, ligou a chaleira sem motivo específico. Mas se você assinar qualquer coisa sem ler de novo, a resposta é não. Ele ficou quieto por um segundo. Justo. Ele disse qual tal foi o momento dessa história que bateu mais em você? Quando ela decidiu não avisar o Silvério, quando ela entregou o envelope para Rafael, ou quando ela falou que passou 18 anos sendo invisível. Me conta nos comentários e me diz de onde você está assistindo, a gente lê todos. Se alguém que você conhece precisaria ouvir essa história hoje, manda para essa pessoa agora e dá um like para mais gente conseguir encontrar. Se você ainda não é inscrito, aperta inscrever porque toda semana tem história nova aqui e a próxima é pesada do mesmo jeito.